Tem Atlético e Fluminense, jogo no Mineirão, hein? Às 9 horas da noite. Vamos conversar agora com a Maria Cláudia Bonucci, que está na cidade do Galo. E o Atlético conseguiu uma liberação de um jogador importantíssimo. E o Hulk já está treinando em campo, Bonucci. É isso, Marcelo. O Galo finalizou a preparação para encarar o Fluminense hoje de manhã aqui na cidade do Galo. E a novidade é justamente, que o Hulk, que vem se recuperando daquela lesão na panturrilha que ele sofreu lá no início do mês, ele iniciou nessa sexta-feira o trabalho de transição, entre departamento médico e preparação física. Isso significa que, apesar da evolução, ele ainda não está disponível para o técnico Gabriel Milito, vai desfalcar o Galo mais uma vez nesse fim de semana. Por outro lado, o Paulinho é quem está liberado. Paulinho, que tinha sido punido com 2 jogos de suspensão por causa daquela expulsão no fim do jogo contra o Palmeiras. O que aconteceu? O Atlético entrou com um recurso, esse recurso foi aceito ontem pelo STJD, então o Paulinho está liberado para encarar o Fluminense amanhã. Mas olha só, como o Galo tem um jogo importante na quarta-feira contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil fora de casa, a tendência, Marcelo, é de que o técnico Gabriel Milito, ele rode o time para dar um descanso para alguns jogadores. Volto com você. Valeu, Bonucci. Muita informação na ponta da língua, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui no chaveamento das quartas de final da Libertas. Então, você sabe, o Atlético joga contra o Fluminense, o Colo-Colo contra o River. Do outro lado da chave tem Botafogo e São Paulo e o Flamengo jogando contra o Peñarol. Os jogos de ida acontecem na semana do dia 18 e a volta na semana seguinte. E saiu a lista do Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias. E tem jogador do Galo e cara nova na seleção. Boa tarde a todos. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol do técnico Dorival Júnior e do coordenador executivo de seleções, o Rodrigo Caetano. E nessa entrevista, é claro, ele divulgou a lista de 23 jogadores convocados para a próxima data FIFA. Eu estou falando dos jogos contra a equipe do Equador no dia 6 de setembro em Curitiba, no estádio Couto Pereira, e contra o Paraguai em Assunção no dia 10 de setembro. Uma lista com 23 jogadores e 6 nomes que atuam no futebol brasileiro, chamando a atenção principalmente para 2 novatos, estreantes na seleção principal do Brasil. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e o Estevão, atacante jovem talento do Palmeiras, que também está sendo convocado pela primeira vez. Vamos à ordem dessa lista, que tem os 3 goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, e Ederson, do Manchester City. Na lateral direita temos Danilo, da Juventus da Itália, e Jan Couto, do Borussia Dortmund da Alemanha. Laterais esquerdos, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Wendel, do Futebol Clube do Porto. Zagueiros, são 4. Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, e Rodrigo, do Real Madrid. E os atacantes: Endrick, do Real Madrid, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, de volta à seleção brasileira, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas e precisa, é claro, de resultados nessa rodada da data FIFA. Ela está exatamente uma posição atrás do Equador e uma à frente do Paraguai. Vamos ouvir o Dorival Júnior sobre o assunto. Não é um momento positivo dentro da competição. Porém, eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. Vamos voltar a fazer aí o máximo para que rapidamente encontremos um novo caminho e que esses 6 jogos que finalizem esse ano aí sejam encarados como 6 decisões fundamentais para a nossa sequência. Vamos reagir, Brasa. Questionamento feito pelos torcedores do Atlético. O Hulk vai pro jogo amanhã, Igor Tepe, sim ou não? Amanhã não. Amanhã não. Amanhã não, Gilbert, mas a notícia é boa. O Hulk iniciou hoje a transição do departamento médico para a preparação física, para o gramado. Ou seja, para o jogo contra o São Paulo, sim, o Hulk vai estar disponível. Para amanhã, só se ele for para o sacrifício. Você acha que vale a pena você botar um cara no sacrifício? Claro que não. Claro que não, claro que não. Você tá louco? Óbvio. Você tá louco. Aconteceu com ele como aconteceu com o Cavani no jogo de ida. Vale a pena. Vale a pena. Mas pela história, sim. Em compensação, Gilberto Campos, o Atlético teve o recurso do Paulinho aceito no STJD. Ele tinha pegado 2 jogos de suspensão. O Atlético pediu efeito suspensivo antes do clássico contra o Cruzeiro.
O recurso foi julgado ontem e o Paulinho está liberado. Assim como quem está liberado? Sérgio Batista Coelho, o presidente, vai poder voltar a frequentar o vestiário. Sérgio Coelho. Ele me queimou com o meu soco, você acredita? Caiu pela metade a pena dele, de 30 para 15 dias, está liberado. Trinchar aqui o que tem sido muito falado, essa construção do Galo A3. Milito tem jogado somente dessa forma e não tem trocado muito para uma linha de uma construção A4. O que tem de benefício e o que pode ser pior? Quando o Galo constrói assim, o que você ganha? Você tem dois alas, no caso Arana e Scarpa, que recebem essa bola. Normalmente esse jogador está mais longe para fazer a marcação. Então você tem dois jogadores aqui que recebem essa bola um pouco mais livre, com mais tempo para pensar. Mas em compensação, recebendo aqui, eles estão mais longe do gol adversário, tanto Arana quanto Scarpa. Além de serem dois jogadores que não tem muito drible, eles são muito de toque e passa, do cruzamento, então a jogada fica mais previsível por mais que eles recebam livre. O que o Milito pode fazer e não tem feito? Ele fazer uma construção com uma linha de 4 aqui atrás, retornando o Arana, tirando o Scarpa daqui talvez, ou botando um atacante aqui, que é o diferencial, normalmente num 4-3-3, quando você coloca um atacante aqui, ele vai estar mais marcado. Mas quando você consegue que essa bola chegue aqui, você está mais perto do gol e você tem o drible de um Alisson, por exemplo, de um Bernard que tem jogado muito por dentro. Por que não tentar o Bernard, às vezes um pouco mais aberto, para ele ter a chance de fazer esse duelo individual? Porque aqui no meio-campo é muito difícil você ter a oportunidade de 1 para 1. Aqui está muito congestionado. Quando você bota seus atacantes abertos, você tem a opção do 1 para 1 para poder estar mais perto do gol, diferente de quando os seus alas, Scarpa ou Arana, pegam aqui atrás. Isso não é uma solução para sempre, mas pode ser uma opção durante algumas partidas, como foi no último jogo contra o São Lourenço, que se defendia muito bem quando o Galo construía com 3 zagueiros. O Atlético, até hoje, tem dúvidas? E para esse tipo de jogo, que é um próximo adversário da Libertadores. Mas é brasileiro e o Atlético não pode largar brasileiro ainda não, tá? Porque tem que brigar por um G6, não é possível. Não é possível que esse time, com esse investimento, com essa qualidade, não fique no G6. Ou tão distante. O Atlético não pode largar o brasileiro, mesmo com a presença nas duas Copas. Você acha que ainda tem dúvida? Ou isso é jogo a jogo? Não, CJ, isso não é dúvida, não. É que o Milito estuda jogo a jogo. E aí ele usa o jogador com características X e Y. Eu acho que tem algumas dúvidas de jogo a jogo. Nós estamos em setembro. Agosto para setembro. Eu acho que depende. Tem algumas dúvidas que são de jogo a jogo. Por exemplo, ali no meio, né? Fausto Vera, Alan Franco, Bernard, Zaratio. Desses 4 vão jogar 2. E aí tem sido uma mudança de jogo a jogo. Alguns jogos vai ser Fausto Vera e Alan Franco, outros jogos vão ser Alan Franco e Bernard, outros jogos vai ser Fausto Vera e Bernard. Já foram até Alan Franco, Otávio e Fausto Vera. Sim, pois é. Então assim, eu acho que... o Otávio, o Grice não tem. O Otávio tá porque dentro, como titular, o Otávio é titular absoluto. Então assim, eu acho que tem essa questão ali. Tem uma questão de Bruno Fux na zaga, que eu acho que pode entrar na vaga de todos eles, que é meio que hoje, pra mim, hoje é quase que um 12º titular do Milito, o Fux. Então assim, tem algumas dúvidas. Mas tem outras que são porque eu não sei se o Atlético tem essa convicção toda que não pode largar o Campeonato Brasileiro que você tem, não. Como? Você acha que largou? Eu acho que a chance de largar tá ficando cada vez maior. A cada jogo ela fica maior. Nossa. A cada vez que o time vai tropeçando no Campeonato Brasileiro, a chance de largar aumenta. São 16 pontos do Botafogo, não, 15 do Fortaleza. Título não esquece tem jeito. Título. Esquece. Título também. Eu disse G6. Esquece. Mas assim, hoje o Atlético tá 8 pontos do G6 com um jogo a menos. Ele tá na briga. 2 jogos a menos. São Paulo tem 23, o Atlético tem 21. Alguns o Atlético Paranaense e o Grêmio. Alguns tem 2, alguns tem 1. É porque a gente tem que colocar também as equipes que estão acima dele, né? Só que desses jogos de Atlético Paranaense e Grêmio, um é dentro de casa, que é contra o Grêmio. O Atlético Paranaense é fora, na Baixada? O jogo a menos. Então, é difícil. Precisa remarcar por causa do jogo do Atlético Paranaense pela Copa Sul-Americana. Então assim, CJ, eu acho que por mais que eu concorde com você que não dá pra largar o Campeonato Brasileiro, eu acho que internamente isso vai ser cada vez mais evidente. O Atlético já jogou com um time bem modificado contra o Cuiabá e acho que vai ter de novo um time bem modificado contra o Fluminense. O Atlético Paranaense, rapidinho, tem 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Dois jogos. O turno e o retorno. Você perguntou se é fora ou dentro? Né? Não, mas próximo, eu quero saber se o adiado é o fora. O adiado é fora, desculpa.
O Atlético é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, é o segundo que mais empatou, atrás apenas do Corinthians, né? Um time que empata muito e ganha pouco. É curioso porque o Atlético só venceu 7 partidas no Campeonato Brasileiro até o momento. É muito pouco, CJ, pelo que a gente tem, né, visto de investimento, pelo elenco que tem. E isso faz sentido o que você fala, desculpa te interromper, porque se vencer os 2 jogos, chegaria a 36 com 9 vitórias. A 1 ponto do Cruzeiro, mas a 2 vitórias a menos. Exatamente. Então, assim, é um critério de desempate importante, né? Claro. Apesar de ter, né, perdido... Pô, o Atlético não é um time que perdeu tanto no campeonato, perdeu 5. Mas é um time que não pontua, né? É mais ou menos a situação do América. Só que o América tá numa situação de tabela melhor que o do Atlético. É um time que empata muito, não performa pra vencer e aí não consegue os 3 pontos que dão os estilingues na tabela. Por isso que o jogo de amanhã... vai ser pra mim um divisor de águas. Do que o Atlético quer no campeonato? O divisor de águas. Acha? Gente? Gente, nós estamos falando de eles estão na Copa, ó. Atlético na Copa, Libertadores, e na Copa os jogadores Brasil, e na Copa do Brasil. Eles estão longe de uma final ainda, gente. São 4 jogos da final. 4 jogos pra final, né? Todas as 2 competições. Não, mas 4 jogos são jogos pra cacete. São 2 eliminatórias, pensando. Porque o mata-mata... Eles são 2 eliminatórias. Não é tanto, né? O grande problema é se tudo der errado. Se tudo der errado... gente, mas assim, é um risco que você vai ter que correr, né? É um G6. Olha, eu não tô exigindo mas G4 título. Eu entraria. Se eu tivesse algum jogador um pouco fadigado, eu tiro desse jogo. Exatamente. Se fosse eu. É isso. Porque faz sentido o G6. Tá. Mas você tá lutando por um G6 e você tá numas quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil. Então, você lutou pra estar nessa competição que você já tá lá, faltando 4 jogos pra você estar numa final. Mas na verdade não interfere tanto agora, porque o próximo é a Copa do Brasil. Né? É na quarta. Mas depois tem o intervalo da data FIFA. Vai ter o intervalo, a Libertadores é só 19. Só depois. Mas enfim, dia 15. você briga por uma competição que você, nesse momento, você tá nas quartas, então você tem que priorizar ela. Eu não entraria com um time completamente mesclado, não porque o Atlético não tem condição, acho que o Atlético tem um bom elenco, mas muito pelo ritmo de jogo, você trocar todo mundo é muito perigoso muitas vezes. O jogador tá com uma carga alta de jogo, eu tiraria. O jogador tá com uma fadiga. Aí eu concordo. Mas é isso. Não, mas aí eu concordo. Eu não falo assim, gente, eu vou mesclar... Trocar tudo. Até porque esse time aí é o que eu vou enfrentar na Libertadores, eu vou jogar diferente, sabe? Não, isso é preocupação, não tem, não. É jogar com o que tem de melhor e poupar para que quarta-feira contra o São Paulo entre os graúdos e quem tá melhor também fisicamente. Mas aí não é entrar com o que tem de melhor. Não, jogar amanhã com o que tem de melhor fisicamente, pô. Eu acho que tem que entrar com o que tem de melhor. Então todo mundo que tivesse acha que tem que jogar. Eu não eu acho que não. Qualquer coisinha eu acho que já tem que tirar. Acho que foi o Botafogo que fez isso no final de semana. Jogador que tem muito minuto, eu tiraria. E você? Pouparia ou não contra o Fluminense? Eu não pouparia. Só pouparia se o fisiologista virasse pra mim e falasse que aquele ali tá pra estourar. Ou o departamento médico, o departamento físico fala, ó, carga aqui tá muito pesado, dá uma seguradinha. Porque se tiver todo mundo, já o Rafa daria uma mesclada. Eu tiraria pelo menos metade aí e rodava. Metade? Porque mas a metade vai cair muito nisso aí que 6 jogador? Mescla é o quê? Nossa senhora, é muita alternativa. Não, mas assim, rapidinho, só pra finalizar. Quem ficou no banco no último jogo? Saravia, Bernard, dos que possíveis titular. Fausto Vera. Dá pra já mexe bem. Você já mexe o Vargas, já falamos de 4 que pode ser titular tranquilamente esse jogo. O Atlético tem condição de fazer isso. O elenco é muito forte. Você pode voltar com o Lianco, que teve titular, aí foi expulso, perdeu espaço, você pode voltar com o Lianco também tranquilamente. O Atlético tem condição de fazer isso.